Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito. O que os olhos não veem, o coração não sente. Essa frase, um ditado popular aí e tal, ela é bem interessante para abordarmos exatamente o tema principal da comunidade como um todo, que é a realidade, a verdade. Né? É claro que o vídeo, né, ele parece ser um vídeo ali armado, né, uma coisinha ali montada apenas para fazer uma brincadeirinha, tá bom? Mas a realidade que é o tema do vídeo de hoje, né? Então, o quanto a verdade, saber a real, saber a situação, ela realmente te coloca numa posição positiva ou não, né? Então aí é que tá o questionamento do vídeo de hoje, né? Então, o que os olhos não veem, o coração não sente, de fato, é uma afirmação que não tem como dizer que não é verdadeira, né? Só que, qual é o grande problema quando você não sabe a verdade? O maior problema de não saber a verdade ou de não lidar com ela é que uma hora ou outra ela aparece. Só que ela aparece de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais nebulosa para aqueles que não aceitam encontrá-la, né? Que não vão em busca dela. Então, muitos dos caras que preferem se cegar, vamos dizer assim, né, que preferem tomar a azul, eles preferem viver nesse mundo de ilusões, né? Então eles optam por uma vida onde é mais feliz se você é ignorante, né? Então você é mais feliz assim, você consegue, né, saborear ali o lado bom das coisas. Só que esse sabor, ele vai ficando um pouco amargo com o tempo, porque, como eu falei, a verdade uma hora ou outra bate na sua porta. E ela cobra. E geralmente ela cobra com juros, tá? Então, quando eu viro e falo que é mais interessante que você sinta o amargor agora, né? Sinta o amargor agora da verdade, que você passe a encará-la de uma forma, né, a buscar uma melhora na sua vida de repente. Então, entender, por exemplo, se de fato você compreendeu uma verdade sobre você que talvez você não enxergava antes e que é uma verdade que você pode aprimorar, que você pode melhorar. Não é muito mais interessante do que viver uma vida inteira de ilusão e chegar num momento crucial e ela aparecer para você te cobrando, falando: olha, tá, lembra aquela coisa que você acreditou o tempo todo, que você investiu, que você dedicou a sua vida inteira? Pois é, era uma mentira. E agora, o que você vai fazer sobre isso? Para muitos, né, que adotam a filosofia, vamos dizer assim, de que o que os olhos não veem, o coração não sente, eles esquecem um pouco, né, de que a vida ela não funciona assim. Vou dar um exemplo bobo aqui, mas que creio que se encaixe bem. Às vezes você tá aí com alguma questão, algum problema físico, vamos dizer assim, que você não vai atrás, que você não se importa, não se interessa, né? Ou então você tem um carro, né? E o carro ele tá fazendo aqui um barulhinho, mas que você prefere ignorar porque deixa pra lá, né? Se eu levar no mecânico ali, de repente eu posso descobrir algo maior, né? Se eu fizer um exame, de repente pode ser que eu descubra uma verdade que eu não gostaria de saber. Agora, se você não faz nada antes, se você não busca a verdade antes, ela te procura, ela te acha. Esse é o grande problema, tá? Muitos caras, às vezes, e aqui não é uma crítica, é normal do ser humano isso que eu tô falando, tá? Muitos caras preferem procurar a verdade depois que ela aparece, não antes. É uma oportunidade todo tipo de produtor de conteúdo trazer essas verdades aqui para vocês, de preferência que vocês consigam acessá-las antes do acontecer. Por isso que eu viro e sempre falo aqui no meu canal
que o grande objetivo, e não é assim, é o único. É claro que é um objetivo, né? Mas atingir o público mais jovem, por quê? Porque para mim eu quero isso. Eu quero passar para eles a verdade antes que aconteça. Não é fatalismo de fato, não é jogar uma carga, né, emocional pesada e que talvez eles não consigam carregar ou algo assim, não. Mas é trazer aqui, de uma maneira leve, de uma maneira um pouco mais tranquila, algumas verdades que precisam ser ditas logo, que o cara precisa saber antes. Então, quando alguém vira e me diz que os olhos não veem, o coração não sente, existe uma verdade num primeiro ponto. Ele não sente naquele momento, mas depois ele vai sentir. Algumas doenças ou algo assim, às vezes são silenciosas, até a hora que você vai parar no hospital. Então, entender a verdade antes é crucial, principalmente nos tempos em que vivemos atualmente, tá? Então, por isso que esse conteúdo, para alguns pode ser perigoso, para alguns pode ser alarmista, para alguns pode ser a pior coisa que se tem. Então eles são um bando de frustrados, revoltados, nananã. Na verdade, o que eu quero passar aqui é um alerta. É um cuidado que se deve ter. Não é você deixar a vida de lado, não é você também fingir que ela não existe. Isso eu também não gosto. Isso eu não costumo passar esse recado aqui. O recado que eu quero é que, olha, existem essas situações. Você é humano, você tem seus sentimentos, você tem suas questões, cada um tem a sua. Analise, observe, veja cada produtor, cada conteúdo, forme sua própria opinião. Esse é o recado sempre. Não é te dar regras, te falar você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo, não. Você vai saber a sua vivência. Mas você entender que a verdade te liberta, por mais que ela seja amarga, por mais que, né, seja dolorido saber algumas coisas, ela liberta muito mais e ela te dá possibilidades. É aí que está. Algumas possibilidades de melhora, algumas possibilidades de encontrar um caminho que é melhor para você, que te convém, tá bom? Então por isso que esse vídeo, né, que por mais que eu não entrei no mérito sobre o fato dela, né, tá ali com o cara aí depois, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje, por quê? Porque o mais importante é você entender o seguinte: coisas como essa acontecem, verdade? Acontecem. Mas vão acontecer apenas com os caras que não enxergam a verdade. Com esses caras eles ignoram muitas coisas. Eles ignoram red flags, eles ignoram tudo. Tudo em prol, né, do quê? De uma ilusão. Em prol de viver a ilusão. Eles preferem viver a ilusão, preferem saborear essa ilusão. Eu espero que você não, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também. Tamo junto e um forte abraço a todos.